Glória a Deus. Quem tá feliz aí? Tem flamenguista aqui ou não? Ah, saudações rubro-negras então, campeão, né? Amém, não? Acho que tem mais atleticano que flamenguista. Vamos mudar o rumo da prosa. Boa noite, gente. Privilégio sempre estar aqui. A gente está seguindo uma série sobre o fruto do Espírito. E privilégio enorme a gente poder compartilhar e partilhar da palavra de Deus nessa noite. Então, antes da gente entrar propriamente na palavra, eu queria algumas informações a respeito daquilo que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de benignidade, ou em algumas versões fala de amabilidade, tá? Que é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. E é interessante que essa virtude, ela é um pouco, às vezes, confundida com a pessoa que é boa, sabe? A pessoa que é boa com a pessoa crente. Tem gente que é boa, mas que não é cristã. E isso, às vezes, traz às vezes, até um paradoxo pensar dessa forma. E aí, interessante, eu não sei se você acompanhou isso, um tempo atrás, eu não vou falar o tempo, mas tem um tempinho atrás, foi noticiado um fato bem interessante de um rapaz que estava entrando com uma mulher num restaurante chique, e ele está entrando no restaurante e, entrando ali para sentar na mesa, ele percebe que tinha uma mala logo embaixo da mesa, da onde ele estava indo se assentar. E aí ele observa a mala e a mala está cheia de dinheiro. Isso no Brasil. O dinheiro ainda é em dólar. E ele abre assim, ele olha a mala cheia de dinheiro. E aí ele vai e comenta com a mulher que estava com ele e fala: cara, achei uma mala aqui no meu pé. Não é do político não, tá, gente? Você vai pensar que é do político, aquela mala lá antigamente. Não. E aí ele depara com aquilo e expressa aquilo em voz alta para a mulher que estava com ele. E a pessoa que estava do lado ouve que ele tinha acabado de encontrar uma mala. E aí ele, sem titubear, chama o garçom, fala assim: garçom, vem cá, eu achei uma mala aqui. Eu queria que você levasse até o gerente porque a mala está cheia de dinheiro. Ele fala assim. E aí ele toma um susto, pega a mala e vai, né? Sendo observado, é lógico, pelo rapaz que estava sentado, para ver se ele ia levar a mala para o gerente do restaurante. E aí, ok, passou. A pessoa que estava do lado dele falou assim: cara, me desculpa, mas eu vi isso aqui, eu ouvi o que você falou, você achou uma mala cheia de dinheiro e ainda em dólar. E você devolve essa mala cheia de dinheiro? Ele fala assim: devolvo. Porque eu sempre fui ensinado a não ficar com dinheiro que não é meu. Eu sou uma pessoa honesta. Interessante. E aí, o garçom volta e fala assim: o gerente queria falar com o senhor. E eu ouvi também, você me falou que por causa da mala cheia de dinheiro. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, se eu não fosse muito evasivo: por que você entregou essa mala cheia de dinheiro? Não tinha nome, não tem nada, não tem identificação na mala. Achado não é roubado, nessa que a gente fala. Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Vocês são da antiga, olha eu. E aí, ele fala assim: não, porque eu aprendi a não ficar com dinheiro que não é meu. Eu sou uma pessoa honesta. Ok. Vem o gerente, e o gerente quer ali, né, entender também, e pergunta a mesma coisa. Ele fala a mesma coisa para o gerente. Só que nesse inteirinho de tempo, aquela pessoa que estava do lado dele e que ouviu aquilo, saiu, e aquele cara era um repórter. Na hora que ele saiu, ele ligou para a emissora e falou: cara, é impossível o que está acontecendo aqui, manda o pessoal vir aqui para fazer uma reportagem com esse cara, porque isso a gente não vê em lugar nenhum mais. Uma pessoa a tal ponto honesta assim. E aí, o gerente chega para ele e fala: olha, eu já sei que você é uma pessoa honesta, que você entregou, mas a mídia está lá na porta e eles queriam conversar com você. Queria, né, saber e tudo, porque uma coisa dessa hoje em dia, o que você fez, é raro. Ele fala: não, eu não vou falar com a mídia, eu não posso falar com a mídia e eu
eu fiz porque eu sou honesto, eu não fico com dinheiro que não é meu. E aí o gerente vai, o gerente volta e começa a chegar mais gente na porta do restaurante porque o cara fez aquilo. Até o ponto do gerente voltar lá e falar assim, meu amigo, não dá mais para conter, já tem 4, 5 emissoras aí, eu preciso que você dê uma palavra. Ele fala, olha só. Aí ele fala pro gerente, olha só, eu já expliquei, já repeti várias vezes, eu não vou falar com a mídia. Eu sou uma pessoa honesta, não fico com dinheiro que não é meu. O gerente, a gente já sabe disso, mas você pelo menos, se você for lá e falar com a mídia, se você falar com o repórter, talvez a gente encontre o dono desse dinheiro, dessa mala. Fala, você não está entendendo, eu não posso aparecer, porque a mulher que está comigo sentado não é minha mulher. Dinheiro dos outros ele não pode pegar, não. Você percebe que a questão da pessoa ser boa, a bondade, não está dizendo que ela está salva? Porque muita gente faz, às vezes, esse trocadilho. Mas posso eu, uma pessoa tão boa, ir para o inferno? Você já ouviu isso? Eu já escutei. Só porque eu não vou para a igreja, só porque eu não reconhecia Jesus, posso eu não ser salvo? Sim, pode ser que você não seja salvo. Se você não reconheceu a Cristo, você não é salvo. E o fruto do Espírito, ele implica em que você seja uma pessoa salva. E interessante que o fruto do Espírito, ele contrapõe com as obras da carne. Eu queria te chamar para a gente ler esse texto aqui, que é o texto padrão da nossa série, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Eu queria ler o 22. Eu queria ler hoje o 20, 19, até o 23. Pregar em casa, na nossa igreja, é muito bom. Maravilhoso, na verdade. Sempre que a gente tem a oportunidade de pregar aqui. Mas a gente não é igual Jesus falou, sabe? A gente não tem moral na nossa casa, não. Porque nem água trouxeram para mim. Já olha aqui pro diácono aqui de lado assim, ó. Tô brincando. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Continua a lista aí. Invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, em outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais assim praticam. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Olha que interessante aqui. Obrigado aí, tá vendo? Obrigado. Olha que interessante aqui. Quando Paulo vai falar, olha o contraponto. Quando Paulo vai falar das obras da carne, ele usa o plural, obras da carne. Mas quando ele vai falar do fruto, que são também algumas virtudes, ele usa o singular. E por que isso? Porque é no plural, porque provém da maldade, da pecaminosidade, é produzido, é quase que inerente já ao ser humano as obras da carne. Ela se produz naturalmente. Enquanto eu estou aqui falando nesses poucos minutos de introdução aqui, talvez você já pensou uma maldade aí. Talvez julgou até esse cara que a gente foi falando aqui, que eu não sei o nome dele, que ele não passou na mídia. Talvez você julgou ele. Olha como é procriada as coisas ruins dentro de nós. Só que o fruto do Espírito é como, e a gente já falou isso aqui outras vezes, é como um fruto com vários gomos. Então, significa dizer, e Paulo reforça isso, dizendo que você e eu
nós não temos que ter escolha A ou B em determinada virtude desse fruto. Se somos crentes em Cristo Jesus, devemos buscar todo o fruto. Então, se você não é uma pessoa benigna, você precisa buscar isso em Deus. E aí é tão interessante que a Bíblia fala assim, ó, benignidade, acho que está aí na sua versão, e bondade, certo? É parecido o termo e é colocado aqui não de forma proposital, mas que não gere confusão. A bondade, a gente vai falar da bondade semana que vem, o pastor Jay vai falar da bondade semana que vem. A bondade é a ação prática daquilo que é bom. É uma execução da benignidade, por exemplo. Porque a benignidade, a amabilidade, é a intenção de fazer a coisa boa. Sabe aquela pessoa, gente boa, que você quer estar perto? Que é descontraído, apaziguador, que vem, às vezes, problema pegando fogo, essa pessoa consegue administrar aquilo com sutileza. Você nunca viu falar mal de alguém? Conhece gente assim? Sim ou não? Levanta a mão. Tá pouco, mas tem, né? Tem. É essa virtude benigna na pessoa. É uma essência, é uma origem. É proveniente daquilo que ela tem e ela produz isso, tá? Então, a pessoa benigna, ela é medida pela bondade, sim. Mas muito mais pela bondade, você percebe uma pessoa que é amável, que é fiel, que não fala mal das pessoas, que quando tem um lado A e o lado B, e o fogo parece que vai ter briga ali, e só espera alguém para vir, ou jogar uma gotinha de gasolina, ou chegar alguém com uma água ou um negócio para apagar, dependendo do tipo do fogo, né? Essa é a pessoa benigna, é a pessoa que quer promover pacificação. Interessante que o fruto do Espírito, tem alguns comentaristas que diz que o fruto do Espírito ele é a manifestação externa de uma transformação interna produzida pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, ou seja, se você quer mostrar maturidade cristã, espiritualidade, você precisa possuir o fruto do Espírito. Assim que eu me converti, 20 anos atrás, eu achava que era uma função dos dons espirituais mostrar espiritualidade, maturidade cristã. Porque eu via isso. Não, fulano é cheio de Deus. Não, fulano faz aquilo, fulano faz aquilo. Eu falava, uau, isso é uma espiritualidade. Com o passar do tempo, eu fui vendo que isso não é espiritualidade. Maturidade cristã, espiritualidade é você... Não vou abdicar dos dons. Não vou abdicar os dons. Mas a manifestação externa do caráter de Deus é sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito revela o caráter de Deus para mim e para você. E aí eu queria tratar essa questão de benignidade com vocês com 2 regras de ouro da Bíblia em relação a esse texto de benignidade. 2 regras de ouro. A primeira regra de ouro, e a regra de ouro é a que a gente vai fazer meu Deus, fugiu a palavra. Quando a gente usa vara de medir, crivo. Então, esses 2 textos que nós vamos ler vai ser base de análise. Não para que você julgue o irmão para ver se ele é benigno, mas para ver se está faltando benignidade dentro de nós. Esse texto ficou preso na minha geladeira um tempão. Esse Mateus capítulo 7, versículo 12. Tem aí esse texto, não? Se não tiver, a gente lê. Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus 7, versículo 12. Convido você também a deixar na sua geladeira aí, se você precisa que Deus fale no seu coração. Eu escrevi bem grande assim na minha geladeira, ficou durante anos lá preso.
para eu poder lembrar, para eu não me esquecer desse texto. Mateus 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Algumas traduções dizem que fazei vocês primeiro, se você quer que o que você quer que faça. E aí, é interessante que quando você pensa nisso, você tem que pensar em questões que pode ser acometida contigo. Sim ou não? Então, se você está enfrentando uma questão e você precisa saber como lidar com aquela pessoa no relacionamento, por exemplo, basta você aplicar esse texto aqui. Uma forma de crivo para você. Uma questão de você identificar aquilo que você precisa fazer. E esse texto fala, então, se você... Vamos usar um exemplo prático aqui. Você gostaria que alguém falasse mal de você? Sim ou não? Não. Por que então que nós falamos às vezes mal das pessoas? Se aplica esse texto, a gente vai observar que para que falar mal? Vou dar direito para que fale mal e eu não vou gostar disso. Então, quando a gente vai olhar para a ótica do Evangelho, a gente vai perceber que esse confronto começa conosco. E se você exerce esse texto aqui para medir a sua própria vida, qual é o resultado disso para mim e para você? Possuir o fruto do Espírito, de ser uma pessoa melhor. Se você não gosta de ser humilhado, se você não gosta de ser uma pessoa... tem tantos exemplos que eu queria moldar até o exemplo que eu quero aplicar aqui. Mas se você quer ser uma pessoa melhor, se você precisa ser uma pessoa melhor, basta você entender que o que você tem que fazer com a pessoa é o que você gostaria que fizesse para você. Só que aí há um contraponto também. Você já conversou com alguém que gosta de sofrer? Sim ou não? Já conversou com alguém que gosta de sofrer? Parece que ela vitimiza tudo. Infelizmente, eu já conversei e atendi pessoas assim. Essa pessoa, para usar esse texto como vara de medir, não está legal. Porque esse texto aqui tem uma base de princípio. Qual é a base de princípio desse texto? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? A ti mesmo. Então, se você ama Deus, se você entende que você se ama, se você cuida disso, você vai amar o próximo como você se ama. E você vai tratar o próximo como você gostaria que fosse tratado. Não tem como errar, gente. Esse é um crivo que a gente, como cristão, deve ter. Por isso que eu preguei isso na geladeira há anos. Que às vezes dá vontade de dar uma resposta. É só eu que sou atentado de às vezes dar uma resposta. Às vezes, eu não sei se vocês vão lembrar disso. Sabe aquele cara que não tinha paciência? Era num programa de Saraiva, mano. Pô, vocês estão ligadão mais que eu. Do Saraiva, não era? Que ele era sem paciência. Às vezes eu tinha isso. E esse texto me ajudou. Por quê? Sabe por que eu estava sem paciência? Porque eu não estava ouvindo e escutando as pessoas. Sabia que o nosso cérebro está mais que programado para você não ouvir, não escutar quase nada? Seus olhos, Instagram, assim, ó. Antigamente, quem era do Orkut? Tinha que entrar assim, né? MSN. Agora aqui, ó. Aí você acha um negócio interessante e volta um pouquinho. Você acha que a sua cabeça está normal. Que não está assim também, não. O WhatsApp. Esse negócio do WhatsApp acelerado já foi criado acho que uns 9 anos atrás. Mas se eles lançam isso 9 anos atrás, não ia dar o Ibope que dá hoje. Por que hoje dá Ibope? Porque está todo mundo acelerado. Todo mundo acelerado. Sim ou não? É.
E porque eu não ouvia e escutava as pessoas bem, eu estava meio que nessa síndrome do Saraiva aí, de sem tolerância. Falar, esse cara vai falar um monte de detalhe agora e tal. E aí esse texto falou comigo. Você gostaria de ser assim? Você gostaria de ser também tratado dessa forma? Com uma pessoa sem atenção? E uma vez eu vi um negócio que falou muito no meu coração. A pessoa veio me chamar a atenção porque um pastor estava atendendo ela no corredor. E eu vi. Não foi mentira. Primeiro atendendo no corredor, caso sério, né? Mas enfim. E ele está ali com a pessoa. Só que a pessoa, abrindo o coração, ele, no mesmo lugar ele ficou. E ele ficou assim, ó. Ô, querido, tudo bem? Como é que você tá? E a pessoa falando. Aham. Ô, Sávio, bom? Não, tudo bem? É a pessoa falando aqui. Ele fez isso várias vezes. Eu não vi isso, mas eu vi ele conversando com a pessoa. E a pessoa veio falar comigo por causa disso. Isso já tem muitos anos, não é aqui não. Não é o pastor Jay não, tá, gente? Fica me olhando assim não, hein? Não é o pastor Jay não. Ou seja, olha que detalhe, olha que coisa ruim. A pessoa se sentiu ferida, porque estava passando um problema da vida, o maior problema da vida, e o pastor não estava dando atenção devida, porque não estava ouvindo e escutando a pessoa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui é, use esse crivo para você tratar melhor as pessoas. Pensa se como é que eu iria receber isso. Com esposa, então, gente, às vezes a gente fala um negócio e ela responde de outra forma. Lá em casa acontece isso. Eu tenho um problema de comunicação, então eu sei que nas outras casas não acontece isso, não. Tem lá? Tem ali também. Vocês estão já no apelo, né? Você levantando a mão. É desafiador. Mas aí eu falo assim, aí manda o áudio, manda o outro, não sei o que, e esse áudio é acelerado ainda, né? A gente escuta no 2, tem o 3 não, pra gente escutar, fica apertando. Aí nisso, que você tá acelerado, você vai dar uma resposta errada para a esposa. E às vezes porque você não ouviu bem, ou você não prestou atenção. Aí, e lá a gente tem uma máxima, minha esposa trabalha aqui. Olhei para ver se ela estava, que é a nossa máxima lá de casa. A gente fala assim, ó. Sai da sua cadeira e senta na minha. Agora escuta o que eu falei. Muda tudo. É esse texto aqui. Porque eu vou entender com a cabeça dela. Porque eu estava com a minha cabeça acelerado. Esse texto é maravilhoso, gente. Esse texto bem praticado pode crescer até a taxa de natalidade em casa. É sério, posso ouvir um amém ou não? É. Cuidando de casa. Olha a benignidade aí, na prole. Segundo texto que eu queria colocar para vocês, a gente pode usar o primeiro texto, esse de Mateus 7, no segundo texto que é João capítulo 8. João capítulo 8, vou rapidinho. João capítulo 8. Ô, gente, eu tô com frio? Vocês estão com frio aí, não? E eu entrei aqui, senti frio. Eu falei, vou voltar no carro e vou pegar um casaco. Eu lembrei que no carro só tem o terno. E o Sávio me zoou porque na semana passada só eu preguei de terno. Eu tô passando frio aqui, mas não vou lá pegar. Só para ele não me zoar mais. Tô frio, mas tô bem. João 8. Versículo 1 até o 11, ó. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isto diziam eles, tentando para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado nenhum, seja o primeiro que atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um. E começou pelo mais velho até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Nesse texto aqui, se eu tivesse o poder de escolher você, de tomar um partido aqui, de escolher a que bloco, a que personagem você se identificaria. Sendo sincero, quem você escolheria aqui nesse texto de ser? Aqui a gente tem uma mulher pega em adultério e a gente tem um grupo de fariseus, pessoas da lei, que vieram por causa do delito dessa mulher para julgar e executar essa mulher. Quem você escolheria ser aqui? Se você tivesse a oportunidade de escolher, dificilmente você escolheria ser a mulher pega em adultério já sentenciada à morte. Sim ou não, gente? Então, eu vou ter que afirmar que nós iríamos para o lado dos juízes, promotores, julgadores, executores, que é aquele grupo de lá. Sim ou não? E o que Jesus faz aqui? O que Jesus faz é colocar a gente, os juízes, os promotores, junto com o réu. É o que ele faz. E fala: tá bom, ela foi pega em flagrante adultério, ok. Pode apedrejar ela, então, mas só vai apedrejar quem nunca tiver tido um pecado. E aí iguala. Então, aquela escolha que nós fizemos de ser os juízes, os promotores, já não adianta mais. Está todo mundo agora no mesmo banco, que é o banco do réu. E aí, cabe então a gente olhar para a questão do que Jesus fez aqui. Como Jesus decidiu a situação. Se a gente usa o Mateus 7:12 como crivo nessa história aqui, o que você gostaria que fizesse para você? Você gostaria que alguém pegasse uma pedra para atacar em você, ou alguém que te defendesse a ponto de se expor assim como Jesus fez? Se você pudesse escolher aqui, qual lugar você tomaria? E é isso que é o lindo do Evangelho. Quando a gente olha para um texto desse, a gente vai observar a escolha que Jesus faz. A sábia escolha que Jesus faz. E aí, quando você e eu, nós estamos vivendo um dilema, um conflito, um problema, em que é quase que tirado de nós questões ruins das obras da carne, se a gente usa esse texto aqui para fazer como Jesus fez, a nossa atitude vai ser diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando você tiver que decidir por alguma coisa, quando você tiver que responder alguma coisa, quando você tiver que ser alguma coisa, que você não sabe o que você vai fazer, o que você vai ser naquela hora, tente imitar Jesus. Nesse momento aí, nesse momento de conflito, você faz a seguinte pergunta: o que Jesus faria agora? Nessa resposta que eu vou dar aqui, como Jesus trataria? Com essa pessoa aqui, como é que eu lidaria melhor?
E, gente, quando a gente fala de benignidade, a gente está falando de relacionamento interpessoal. É difícil você ver uma pessoa benigna, ela sozinha, sem relacionamento. Você vai ver ela executando bondades. Você vai ver ela trazendo paz a conflito. E se você fizer por suas próprias escolhas, fruto não é do Espírito Santo. Nunca vai ser. Quem aqui já falou assim, ó, eu não vou aqui falar da minha idade, mas vocês vão falar que agora vocês vão ver que eu já sou mais idoso, apesar do meu cabelo branco é pintura. Aqui é tinta que eu passo. Quem já falou assim, ó? Não pisa no meu calo. Não pisa no meu calo que você vai ver. Teve um... mexe comigo que você... Gente, eu já vi isso dentro da igreja. Mexe comigo que você vai ver com quantos paus se faz uma... O quê? Vocês sabem, né? Só eu não. Vocês já escutaram assim, vou rodar a baiana? Já? Tá pensando que eu sou crente, eu sou palhaço? Sou idiota? Tenho que levar... Eu não levo desaforo para casa. Sim ou não? Vocês estão rindo, né? Eu não levo desaforo para casa. Não, eu vou ter que falar. Quando é aqui, você está num... Vamos supor agora aqui, a gente está aqui num ambiente de culto, e você faz uma pergunta para uma pessoa no ambiente de culto e a pessoa te responde mal. A pessoa é ignorante com você. A pessoa te trata mal, a pessoa fala alto. Você não fez nada com a pessoa. Não sei se já aconteceu com vocês. Como é a nossa reação aí? Que o sangue vem aqui, né? Ferve. Eu tenho uma estratégia, o pastor Jay ensinou isso pra gente. Estratégia boa, pastoral. Você tem que responder naquela hora. Você está num confronto. Respira, sai do lugar. Pelo menos 2 dias. Né, Lu? Pelo menos 2 dias. Responde não, Pipo. 2 dias. Sabe por quê? As coisas começam a acalmar. Gente, vou voltar aqui no início que eu falei. O que produz dentro de nós, até sem a nossa própria vontade, é mal. Paulo vai dizer isso. E produz com facilidade. Mas se a gente tem uma vara de medir, que é isso aqui, ó. Se a gente tem a instrução do Evangelho, o fruto do Espírito, o Espírito Santo dentro de nós, escuta o que eu vou falar, tá? Não estou dizendo que é fácil, não. Nós só vamos errar se a gente quiser errar. A verdade é essa. Mas, Pipo, é difícil responder uma ignorância, é difícil perdoar. Quantos acham fácil perdoar aqui, gente? Uma pessoa, tem 1, 2. Fácil perdoar. Para mim não é não. Para mim é fácil desculpa, que é um pouquinho mais tranquilo. Mas perdoar, e geralmente uma pessoa muito próxima de você te fere, é difícil. Porque é contra você, é a junção de 2 palavras, perdoar. Perder e doar. E o senso de justiça que nós temos, a gente quer fazer com que aquilo pare com aquilo. Você já experimentou um negócio desse com certeza? Quando tem algum problema contra você e você quer tratar aquilo, quer mexer naquilo e aquilo só piora, só piora, só piora, só piora. Já viu quando tem um problema com o outro e a pessoa fica contaminando todo mundo ao redor? Já passou por isso? O que está sendo produzido num conflito desse? O fruto ou as obras da carne? São as obras. E eu queria deixar 2 textos aqui para gente, que vai endossar isso que eu estou falando. Que quando a gente está com relacionamento e tratando em relacionamento para ser uma pessoa melhor, para buscar ter mais de Deus dentro de si, nós seremos confrontados sempre. Lucas capítulo 6, versículo 29. Esse texto é muito conhecido, a gente nem precisa ler.
A Bíblia diz, se alguém ferir você por um lado da face, o que a Bíblia diz? Entregue o outro. Se alguém pegar a sua capa, entregue a túnica também. Ou seja, entrega tudo. O Evangelho é o contraponto de tudo aquilo que a gente está vivendo hoje em relação a conflito. Às vezes é uma palavra branda que vai tirar um furor, a Bíblia vai dizer isso. Mas as pessoas estão tão inflamadas, estão tão contaminadas que às vezes é só assim, ó, calma. Só o calma, sabe, gente? Só o calma. E o calma às vezes é pior, né? Às vezes o calma o quê? Às vezes o calma é pior. Mas às vezes é só isso que a gente precisa fazer para mediar. A gente quer... Outro ditado, a gente quer ver o circo pegar fogo. E aí que mora o perigo do negócio. O outro texto que eu amo também é Provérbios, capítulo 25, versículo 21 e 22. Estes a gente pode ler. Provérbios 25, 21 e 22. Tô acabando, tá? Provérbios 25, 21 e 22. Diz assim o texto, ó. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E o Senhor te retribuirá. O que o texto está falando? Foi o que Jesus falou. A gente não pode retribuir o mal com o mal, mas a gente deve orar por quem? Pelos inimigos, por quem nos persegue, por quem odeia. Essa é a beleza do Evangelho. Então, se você está hoje numa situação de perceber que não tem quase nada de bom em mim, parabéns, essa é a verdade. O que produz dentro de nós são coisas ruins. Só que, louvado seja Deus, nós temos o Espírito Santo. E o fruto dele, que é para que nós possamos buscar isso, desenvolver isso, trabalhar com isso. Então, relacionamento, gente, se você tiver que tratar a benignidade, logo amanhã de manhã, não sei se amanhã todos aqui trabalham, né, que feriado, mas logo amanhã, está arriscado você encontrar uma pessoa muito abençoada. Entendeu, né? Está arriscado até hoje, você chegando em casa, ter um momento de embate, talvez com a sua esposa. E aí o confronto é, e aí, não tem nada de bom dentro de você? O que você escutou sobre benigno, ser uma pessoa melhor? Produzir coisas melhores, pensamentos melhores, ser uma pessoa amável. Crente ranzinza, de cara assim, ó. Cara, meu filho fala cara amassada. Nós temos a salvação, gente. Sim ou não? Tem alegria maior que essa? Não. Eu sei que a gente pode estar passando momentos difíceis, mas o que a gente está vivendo nesse mundo aqui não resume quem a gente é em Cristo Jesus. Não é. A gente não é desse mundo aqui, então vamos mudar a nossa maneira de ser também, de viver melhor, de produzir coisas melhores. De mim, de você, da gente, não vem nada de bom. Não espere nada de bom, que não vem. Não dá. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Nele a gente pode confiar. Que Deus abençoe, que a gente possa ter uma noite maravilhosa
e buscando sempre mais do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que conduz a gente para essa vida tão difícil que a gente tem vivido. Seja uma pessoa melhor, essa é a mensagem da noite. Deus abençoe.